Porque muitas vezes ainda somos dominados pelo orgulho. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero falar com vocês aquilo que está lá em 1 Coríntios 3. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilha com alguém que queira receber ou possa receber essa mensagem, que nós vamos aqui tratar de um tema muito importante, que é o orgulho e como que muitas vezes nós ficamos presos ainda na nossa carne. Paulo aqui ele está falando dentro desse capítulo para os membros, os cristãos que estavam em Coríntios. Coríntios, então, era uma cidade muito dominada pela sabedoria, pela filosofia, aquilo que era conhecido como algo sábio dentro do mundo grego. Mas Paulo estava aqui, então, ajudando esses membros dessa igreja a justamente compreenderem que eles precisam ser mais espirituais, que a partir do momento em que eles estão focados em Cristo, esse orgulho, tudo aquilo que eles sentem, tanto com relação a eles mesmos, com relação aos pregadores, aos líderes que eles gostavam de vangloriar, não tinha relação com o mundo espiritual, não tinha relação com aquilo que de fato deveria ser para um cristão que de fato segue a Jesus Cristo. Então vamos ler a partir do versículo 3, que fala assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então aqui Paulo está criticando e demonstrando que essa briga, essa disputa que havia entre os coríntios, de quem era melhor, se eram aqueles que seguiam a Paulo, aqueles que seguiam a Pedro, aqueles que seguiam a Apolo, e até uns que se diziam melhores ainda porque só seguiam a Cristo, não numa atitude de demonstrar que eles eram cristãos fiéis, mas sim que eles eram superiores aos outros. Isso não fazia sentido nenhum, porque isso demonstrava um orgulho que eles tinham, tanto com relação à sua escolha de uma liderança que seria mais efetiva, como também com relação a achar que um líder poderia ser melhor do que o outro. E aí quando a gente vai lá para o versículo 21, Paulo conclui assim: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Então aqui Paulo está demonstrando justamente que essa característica de uma natureza não redimida, de uma natureza ainda que está presa aos aspectos carnais, uma natureza que ainda está muito fortemente galgada nessa questão do orgulho humano, de quem é melhor, de quem é pior, isso não faz parte de quem de fato se diz cristão, porque a gente ainda, muitas das vezes, e óbvio que todos nós erramos, todos nós ainda temos a nossa carne, a carne grita, como dizia uma professora minha do EBD, de fato, isso mostra pra gente que a gente ainda tem essa carne que nos limita, que nos prende, mas que nós devemos lutar contra ela, devemos lutar contra esses desejos, essas características, esses comportamentos que mostram que ainda não somos plenamente espirituais e que de fato não vamos ser, porque somente no dia derradeiro, quando Jesus então voltar, nós termos um corpo glorificado, nós então não vamos estar mais sujeitos a essa carne. E aí a gente repara que nessa frase final, nessa parte final, onde então Paulo traz esse ensinamento de que não devemos nos gloriar nem de nós mesmos e nem dos outros, nem de outros humanos, porque devemos nos gloriar somente em Cristo, porque nós somos dele. A partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós devemos ser guiados pelo Espírito. Porque a arrogância, o orgulho, é a raiz das divisões que existem muitas das vezes dentro da nossa casa, dentro da própria igreja na qual congregamos. E aí, então,
Para Deus, para Cristo, não importa quem nos batizou, quem é o nosso pastor, não importa nada mais, depende o nosso coração. Ele quer saber do nosso coração, da nossa sinceridade, da nossa fé, o como nós então nos comportamos e como nós seguimos a Ele, a sua palavra, para que nós possamos então ser cada vez mais irrepreensíveis até o dia da volta de Cristo, para que nós possamos nos parecer cada vez mais com Ele. Então que nós mantenhamos esse foco em Cristo, possamos nos livrar de toda briga, toda dissensão, todo orgulho, toda arrogância, de nos acharmos melhores do que outros, superiores aos outros, seja porque nós somos crentes há mais tempo ou menos tempo, seja porque nós temos mais conhecimento, sabedoria humana, ou seja por uma condição financeira que alguém possa ter melhor do que o outro, que nada disso faça com que nós nos vejamos melhores ou superiores aos outros, mas sim que nós tenhamos então no coração de que todos somos iguais perante a Deus, porque Jesus não faz acepção de pessoas, e que nós possamos então nos orgulhar somente de Cristo, da nossa fé, de que Ele nos salvou, nos resgatou, nos livrou da morte e nos dá a vida eterna através da sua ressurreição. Nós possamos manter esse foco. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilha, envie para alguém. Que Deus te dê uma cesta com propósito, para que você possa então cada vez mais focar em Cristo, e que Deus te abençoe em todos os propósitos que Ele colocar no seu coração. Um grande abraço e até a próxima.